efeitos internacionais de crescimento. Agora, utilizando esse princípio, estamos aptos a resolver nossas questões sobre os efeitos internacionais do crescimento. Então, o crescimento no resto do mundo é bom ou é ruim para o nosso país? Lembrando que essa pergunta foi feita mais acima. O fato de nosso país fazer parte de uma economia de negociação mundial aumenta ou diminui os benefícios do crescimento? Em cada caso, a resposta depende do viés do crescimento. Então, o crescimento no resto do mundo é bom ou é ruim? Depende do viés do crescimento. Depende do crescimento tendencioso. O fato de nosso país fazer parte de uma economia de negociação mundial aumenta ou diminui os benefícios do crescimento? Depende do viés do crescimento. Então, o crescimento enviesado pela exportação no resto do mundo é bom para nós, melhora nossos termos de comércio, enquanto o crescimento enviesado pela importação no exterior piora os nossos termos de comércio. Então, claramente, depende de que tipo de crescimento nós estamos falando para afirmar se vale a pena ou não este crescimento em nível internacional. Crescimento enviesado pela exportação em nosso próprio país piora nossos termos de comércio, reduzindo os benefícios diretos do crescimento, enquanto que o crescimento enviesado pela importação leva a uma melhoria em nossos termos de troca, um benefício secundário. A gente já tinha visto isso anteriormente na teoria mais acima, aí, uns parágrafos anteriores, a gente tinha visto já. Então, crescimento enviesado pela exportação piora nossos termos de troca, diminui nossos benefícios. Crescimento enviesado pela importação pode melhorar os nossos termos de troca e vai gerar um benefício secundário, portanto, melhora teoricamente, as nossas condições. Durante os anos 50, muitos economistas de países mais pobres acreditavam que suas nações, que exportavam principalmente matérias-primas, estavam suscetíveis a vivenciar um firme declínio nos termos de troca ao longo do tempo. Então, por exemplo, na América Latina, você tinha essa percepção também, dominada lá pela CEPAL, que é uma comissão para estudos econômicos da América Latina, de que você exporta matérias-primas, mas ao longo do tempo, seus termos de comércio pioram. Então, um firme declínio nos termos de troca ao longo do tempo. Eles acreditavam que o crescimento no mundo industrial seria marcado por um desenvolvimento crescente de substitutos sintéticos para matérias-primas, enquanto o crescimento nas nações mais pobres tomaria a forma adicional de extensão de sua capacidade de produzir o que eles já exportavam, em vez de moverem-se em direção à industrialização. Veja que agora, nesse único parágrafo até agora, nós estamos vendo a realidade sendo observada do ponto de vista teórico, porque você já viu agora não só as teorias dos capítulos anteriores de comércio internacional, agora viu o modelo padrão de comércio, e agora um parágrafo mostrando mais ou menos como foi a interpretação da realidade. Note como é difícil. Então, é essa discussão que hoje também renasce no Brasil. Um país desindustrializado, focado mais do que nunca em produtos primários, mas, ao longo do tempo, a gente pode sofrer mais declínio dos nossos termos de troca. Isso é, o crescimento, veja, no mundo industrial seria enviesado pela importação. Então, se era enviesado pela importação, o que acontecia? Melhora os termos de troca deles e, consequentemente, eles têm um bem-estar melhor. Enquanto no mundo menos desenvolvido, seria enviesado pela exportação, o que, a longo prazo, pioraria. Alguns analistas até mesmo sugeriram que, com o crescimento nas nações mais pobres, elas realmente se autoderrotariam. Olha só como era a percepção em torno, enfim, dessa dinâmica internacional.
eles argumentavam que o crescimento enviesado pela exportação pelas nações mais pobres pioraria tanto os seus termos de comércio que eles ficariam em pior situação do que se não tivessem crescido nada. Aí eu acho que depende. Essa situação é conhecida pelos economistas como o caso do crescimento empobrecedor. E aí vale citar, vamos supor, se os países da América Latina gostam de exportar, Chile exporta muito minério, Argentina exporta muita carne, muito produto também commodity, trigo, o Brasil exporta muito produto commodity, minério, algodão, soja, carne, milho, café, papapá. O petróleo, né? Agora os países, Guiana exporta petróleo. Esses países melhoraram em termos, se desenvolveram, se transformaram em países desenvolvidos. Então é mais ou menos isso aí, ó. O crescimento empobrecedor. Você cresce, mas não cresce de maneira equilibrada. Seus termos de comércio pioram, porque hoje, por exemplo, o mundo está assentado em altas tecnologias que vai custar cada vez mais para o Brasil exportar produtos de commodity para conseguir acessar os meios de consumo mais importantes hoje, inclusive para o desenvolvimento. Então você tem um grande problema. Então, o tal do crescimento é empobrecedor. Em um famoso trabalho publicado em 58, o economista Jagdish Blawat, da Universidade de Colômbia, mostrou que tais efeitos ruins de crescimento podem de fato surgir dentro de um modelo econômico rigorosamente especificado. Entretanto, as condições sobre as quais o crescimento empobrecedor pode ocorrer são extremas. O forte crescimento enviesado pela exportação deve ser combinada com curvas de RS e RD mais inclinadas para que a mudança nos termos de comércio seja grande o suficiente para equilibrar os efeitos favoráveis diretos de um aumento na capacidade produtiva de um país. Agora, a maioria dos economistas vê o conceito de crescimento empobrecedor como um ponto mais teórico do que um problema do mundo real. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que se a gente for olhar para os dados divulgados no Fórum Econômico Mundial, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, ou de outras ONGs, Oxfam, que estuda mais desigualdade, a gente vai ver que, por exemplo, a África até hoje não conseguiu sair da pobreza que se encontra, sei lá, vamos botar aí, desde o século XX, não vamos muito longe. Desde que deixaram de ser colônia, qual é o país africano que pode ser utilizado como um grande exemplo de um país que sai da pobreza e vai à riqueza? O único país nesse meio tempo, a gente pode falar, por exemplo, a Coreia do Sul, que inclusive é um país pequeno, mas que se assentou no grande grau tecnológico. Você talvez pode citar uma coisa como a Austrália, Nova Zelândia, enfim, que eram economias, hoje são economias. A Nova Zelândia está com Israel, mas aí agora a guerra cria um certo problema, enfim, para se continuar. Enfim, eu acho que esse debate é um debate complexo e se você se interessar por economia internacional, você vai ter que se debruçar sobre essas questões. Enquanto o crescimento nacional normalmente aumenta nosso próprio bem-estar, mesmo em um mundo de negociações, isso não garante de forma alguma o crescimento no exterior. Então, isso aí é importante. O crescimento enviesado pela importação não é uma possibilidade improvável e toda vez que o resto do mundo vivencia tal crescimento, isso piora os nossos termos de comércio. De fato, como apontamos a seguir, é possível que os Estados Unidos tenham sofrido alguma perda real de renda por causa do crescimento estrangeiro durante o período pós-guerra. Perdeu do ponto de vista de competição. No longo prazo, as coisas podem ficar mais difíceis. Igual hoje a China é um baita competidor dos Estados Unidos. Claro que não tem o conforto do pós-guerra em que os Estados Unidos era a nação dominante. A maioria dos países desenvolvidos tende a vivenciar oscilações leves em seus termos de troca, em torno de 1% ou menos por ano em média, como ilustrado aí na figura 6.8 para os Estados Unidos.
Entretanto, algumas exportações dos países em desenvolvimento estão fortemente concentradas em setores minerais e de agricultura, caso brasileiro. Os preços desses bens nos mercados mundiais são muito voláteis e levam a grandes oscilações nos termos de comércio. Aí é onde está a questão. Os países ricos podem até sofrer oscilações nos seus termos de troca, mas menos, porque possuem produtos industrializados, produtos industriais, produtos tecnológicos em que o preço não oscila como as commodities minerais ou de agricultura. Então, se o preço da soja, como na pandemia, explodir 100%, o Brasil nada em dinheiro o agronegócio. Ou o café sobe para R$1.000, R$2.000 o preço da saca, beleza, o Brasil nada em glória. Só que esse preço pode cair. Num próximo momento, esse preço pode cair 30%. Então, esse é o problema. Os países em desenvolvimento possuem termos de troca que oscilam brutalmente. E isso é uma dificuldade. Essas oscilações em turno são traduzidas em mudanças substanciais no bem-estar. Porque o comércio ele é concentrado em um número pequeno de setores e representa uma porcentagem substancial do tempo. Então, essas oscilações, no caso dos países pobres, como é o caso brasileiro, aqui o agro é tech, o tal do agro é pop, se o agro oscilar para baixo, meu amigo, a economia brasileira patina, porque você pode sofrer grandes oscilações de preço, ok? Na verdade, então, alguns estudos mostram que a maioria das flutuações no PIB, então, em vários países em desenvolvimento, onde as flutuações, vamos passar esse box, daqui a pouco a gente volta a ele, onde as flutuações do PIB são bem grandes em relação às flutuações dos PIB em países desenvolvidos, podem ser justamente atribuídas às flutuações em seus termos de comércio. É o caso brasileiro. Então, quando as commodities, lá, por exemplo, muito se cita lá no primeiro governo do Lula em 2003, 2004, 2005, que os preços das commodities explodiram. Aí o crescimento da economia brasileira foi arrastado para cima. Mas depois, lá nos anos 2013, 14, 15, parte da crise que o Brasil viveu só vive por conta da deterioração dos termos de troca. Ou seja, o preço das commodities despenca, você tem também uma queda não só dos termos de troca, mas uma grande flutuação no PIB. Por quê? Porque o PIB está ancorado ainda em produtos que sofrem fortes oscilações de preço. Por exemplo, a Argentina sofreu uma deterioração de 6% em seus termos de comércio em 99 por um declínio nos preços da agricultura, o que provocou uma queda de 1,4% do PIB. A perda real do PIB, no entanto, é maior porque outros fatores também contribuem para essa deterioração. Então, você tem uma deterioração num preço, esse preço deteriora os termos de troca, os termos de troca deteriora o faturamento de um setor, o faturamento desse setor vai deteriorando um conjunto de outros setores da economia. Por quê? Porque a economia funciona em cadeia. Então, por exemplo, quando o preço do café, no caso aqui da região onde eu estou, o preço do café explode, tudo explode. O preço dos imóveis de municípios pequenos aumentam, o preço da terra aumenta, o preço da pizza que você come nessa cidade aumenta. Mas quando o preço, inclusive, de outros bens aumentam, o emprego aumenta, o consumo no comércio aumenta. Mas quando há uma queda no preço também do café, você tem também o outro lado da economia, que é o lado de um encadeamento para baixo também nas relações econômicas. Então, ó lá, por outro lado, ó, o Equador desfrutou de um aumento de 18% nos seus termos de comércio em 2000, pelo aumento nos preços do petróleo, o que adicionou 1,6% à taxa de crescimento do PIB naquele ano. O Brasil também, quando o preço do petróleo aumenta, ainda que a gente tenha um problema em relação à Petrobras, mas também melhora porque o Brasil é exportador de petróleo. Aqui tinha duas notas de rodapé. Vamos só dar uma olhadinha nessas notas de rodapé antes de voltar. Então, veja ali, ó, são dois artigos, né? Em relação ao caso da Argentina, o primeiro artigo aí do Ayhan Cousi, de 2002,
E tem um outro artigo aí também falando sobre o caso do Equador. Então, veja que você tem esse elemento de complexidade quando se fala de termos de troca. E por que nos países ricos isso acontece menos? Porque os países ricos que fundamentam as suas economias em produtos industriais, os produtos industriais não sofrem tantos efeitos assim de oscilação. Você pode ter um produto industrial que perde importância, mas até ele perder, ele vai ser substituído por outra importância. Então, por exemplo, o mercado internacional de celulares ou de tecnologias de telecomunicação. Os países que produzem isso, os seus produtos não sofrem oscilação, porque são produtos industriais. Se eles não forem vendidos hoje, eles podem ser mantidos em estoque. No momento em que um produto tecnológico está sendo depreciado, você vem com um novo produto tecnológico